Abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 38, seguindo pelo capítulo 10. Livro de Neemias, capítulo 9, versículo 38, dando continuidade no capítulo 10. A leitura os irmãos acompanharão em suas Bíblias, e assim nos diz a palavra do Senhor. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e de Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes e os levitas. Jesua, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Enadade, Cadmiel, e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías e Hanã. Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Benino, os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Até, Ezequias, Azur, Odias, Assum, Bessai, Harife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezi, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Ananias, Rassube, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Arim e Baná. Para aqueles que quiserem colocar nome nos filhos, mas quem está de fora pensa que eu estou até falando outra língua, né? 28 adiante. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos, e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, e impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da propiciação, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas de lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha, que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de que ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor.
os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus. Os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do tesouro, à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque àquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas de cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Curve a sua fronte e vamos orar mais uma vez. Poderoso Deus, louvado seja o teu nome, porque estamos diante da tua palavra, que é viva, eficaz, que tem moldado a nossa vida e direcionado a nossa história nesse mundo. Suplicamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha com graça sobre as nossas vidas, o nosso entendimento, o nosso coração, e que essa palavra possa ficar entesourada e produzir os frutos que lhe apraz para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jerusalém havia passado por uma intensa e profunda reforma, tanto física como espiritual. Nós estamos no período da narrativa, segundo Neemias, de como iria ser repovoada aquela cidade e como essa reforma espiritual iria ser concluída. Então foi uma reforma com contornos físicos, econômicos, sociais e espirituais. E essa primeira reforma diz respeito às muralhas, que foram reconstruídas por um tempo assim meteórico. Foram 120 anos de ruínas e muralhas em poucos dias, ou as muralhas da cidade em poucos dias estavam plenamente restauradas. Os ricos haviam restituído as terras que haviam pegado para si dos pobres, e os sacerdotes haviam voltado para o templo para cuidar da casa de Deus. Percebam, os irmãos, que o final do capítulo está muito assim concentrado nessa manutenção da obra de Deus, da casa de Deus. E a segunda reforma tem caráter espiritual. E o consumo da palavra de Deus, os irmãos viram nas últimas exposições pelo reverendo Alessandro, capítulo 9, nós dividimos em 3 exposições. A segunda reforma foi de caráter espiritual. E o consumo da palavra de Deus levou o povo ao quebrantamento, ao choro, a uma mudança radical de vida e à alegria da obediência a Deus e ao acerto de vida. Meus irmãos, eu penso que a mensagem dessa noite é de suma importância para todos nós. Mesmo aqueles que não acompanharam as exposições sistemáticas de Neemias, serão tocados por essa mensagem. Porque todos nós, em alguma área da nossa vida, em algum momento da nossa vida, precisamos de mudanças que são radicais. Radicais. Ninguém está servindo a Deus de uma forma plena. Existem coisas que precisam ser deitadas fora. Ninguém aqui tem uma vida de oração plena. Ninguém aqui conhece a Bíblia plenamente. E esse texto nos fala a respeito do cristão andar em novidade de vida. Percebam que aquele quebrantamento, aquela busca a Deus, ser confrontados pela palavra, não se limitou a um momento no templo, mas houve uma convocação nacional para que o povo efetivamente mudasse de vida, mudasse de hábitos que eram ruins, e hábitos e mudanças radicais, que hoje em dia muitos diriam que é
loucura. Então nós vamos falar de algumas evidências da reforma de Deus em nossos corações. A primeira evidência, à luz desse texto, é o fundamento da nova vida. Onde que isso se fundamenta? Qual é a mola propulsora? Onde que se origina a mudança? Qual é a referência que eu tenho para uma mudança efetiva? Versículo 38 do capítulo 9, que é o último versículo, nos fala: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Versículo 29 do capítulo 10, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram, numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, os seus juízos e os seus estatutos. Meus irmãos, a reforma espiritual no coração começou com um retorno à palavra de Deus. É exatamente isso aqui. Isso lá no capítulo 8, versículo 1, está bem evidente. Não existe nova vida sem Bíblia, sem respaldo bíblico. Todos os despertamentos da história da igreja passaram por esse olhar mais clínico, mais sério em relação à palavra do Senhor, a Bíblia. Percebam os irmãos no versículo 29, que ele faz uma referência à lei de Moisés, a lei mosaica, e aqui já havia passado muitos anos do estabelecimento dessa lei. Muitos julgavam que era uma lei caduca. Muitos dizem que os preceitos da palavra de Deus não servem para o século 21, porque não se encaixam no século 21. Que Deus é algo do passado. Isso é um equívoco sem tamanho. A palavra de Deus é viva, é eficaz, perpassa a história, é relevante em todos os tempos da história do mundo. O que o mundo precisa é da palavra do Senhor. Então, eles, a partir desse olhar mais clínico à palavra de Deus, são impulsionados a uma vida diferente. É exatamente pela pregação da palavra de Deus que ele chama os pecadores ao arrependimento. Quando a palavra de Deus é aberta, quando a palavra de Deus é lida, os nossos corações devem estar atentos, plenamente atentos. Eu vejo que muitas vezes somos displicentes em relação a isso. Nos acostumamos com a palavra do Senhor. Agora nós vamos ter as Olimpíadas e algumas pessoas são afeitas a algumas modalidades dos jogos, e o meu sogro, compartilhando um pouco da minha vivência, ele gosta de todos os jogos, até tênis de mesa, ele fica ali vidrado. Se você conversar com ele, esquece. Cada lance que os japoneses ficam ali naquele tênis de mesa, ele fica atento. Todos os nomes técnicos. Mas muitas vezes a nossa atenção em relação à Escritura está baixa. Nós não damos a devida atenção, a devida consideração ao que a palavra de Deus está nos falando. E o povo ficou voltado para isso naquele momento de avivamento. É pela palavra de Deus que os incrédulos são convertidos em crentes consagrados para a glória do Senhor. E a reforma espiritual deve colocar as verdades das Escrituras no centro das nossas vidas, das nossas famílias, da igreja. Essa igreja existe por causa da palavra de Deus. A nossa atenção deve estar voltada para a palavra de Cristo. O fundamento da igreja é a palavra de Deus. A partir do momento que nós começarmos a nos atentar a outras coisas que não sejam as verdades perenes das Escrituras, nós vamos nos perder nessa dinâmica da igreja. Então, o que a igreja precisa, meus irmãos, é um retorno decidido e resoluto às verdades das Escrituras. Na igreja, na família, no trabalho, nos relacionamentos, na inserção na nação. O compromisso daqueles homens era no sentido de andar, guardar e cumprir os mandamentos, os juízos e os estatutos da Bíblia Sagrada. O verdadeiro conhecimento vai conduzir a uma mudança. Se a minha vida não está sendo mudada
pela pregação da palavra, eu corro um sério risco de sequer ter me convertido, ou de sequer ter sido convertido. Essa é a grande verdade. Às vezes nós olhamos os chamados desviados. Na minha concepção, uma pessoa que estava na igreja, que até pregou, que até foi pastor, e que hoje vive como se Deus não existisse, ele teve qualquer tipo de experiência na igreja, menos uma experiência verdadeira com a palavra de Deus. Qualquer coisa, menos uma mudança pela palavra de Deus. Porque quem um dia foi tocado por essas verdades, não se perde. Nunca se perde. Então o cristão precisa volta e meia parar e analisar se essas verdades de fato têm produzido uma metanoia, uma mudança de mente, de conduta e de comportamento. Tiago, capítulo 1, versículo 22, nos exorta que nós não temos que ser apenas bons ouvintes, mas fiéis praticantes da palavra do Senhor. E meus irmãos, uma das maiores dificuldades da IPB, eu penso que não é o contato com a boa teologia. Nós sabemos do que crer corretamente, nós conhecemos a palavra de Deus. São inúmeros estudos e boa teologia e doutrina, mas o problema muitas vezes está na prática. Sabe como? Uma mentira social, porque a mentira social nos tira de vários perigos, o cinismo em relação a algumas coisas, a fofoca, que é uma clara quebra do preceito bíblico. A Bíblia fala claramente que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, o que a Bíblia orienta? Que eu devo conversar com outro irmão? Eu devo ir em quem? No meu irmão, que eu tenho alguma coisa contra ele, conversar com o meu irmão, tentar dissuadi-lo. Se ele não mudar, eu devo chamar uma outra pessoa para ir conversar com o meu irmão. Se ele não mudar e a prática dele for iníqua, for pecaminosa, eu devo considerá-lo como gentil e publicano. Mas nós não fazemos isso. Nós fermentamos a fofoca. E aí nós já saímos do caminho. Nós já perdemos o caminho. Está na Bíblia. Está claríssimo. Eu confesso aos irmãos, quando eu tenho alguma coisa contra alguém, eu vou na pessoa. Eu vou na pessoa e falo mesmo. Biblicamente falando. Eu não fico fermentando. E às vezes nós deixamos a palavra de Deus de lado e nos apegamos ao que achamos, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós pensamos que devemos fazer, e não é uma vida tel-referente, orientada pela Sagrada Escritura do Senhor. A doutrina precisa produzir experiência, e a experiência precisa desaguar na prática. É o que o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu em um dos seus livros. Para que tudo não ficasse no nível meramente sentimental, firmaram aliança com Deus, se comprometeram pessoal, coletiva e publicamente com o Senhor. É o que esse capítulo 10 vai nos dizer. Uma outra evidência da reforma divina em nós são os alvos da nova vida. Os alvos de uma nova vida com Deus. Percebam que a liderança política e espiritual tomaram frente naquela aliança. Neemias foi o primeiro da lista, o nome que aparece aqui, desses nomes tão estranhos que eu li aqui para os irmãos perceberam que são tantos nomes esquisitos, alguns eu talvez até não tenha lido corretamente para ter uma leitura mais dinâmica, mas Neemias foi o primeiro a colocar o selo naquele documento. Depois vieram os sacerdotes, os levitas, os chefes das famílias e, finalmente, o restante do povo. As lideranças políticas e religiosas encabeçaram esse retorno para o Senhor. E a assinatura dos líderes naquele documento, era um documento oficial, simplesmente validava o conserto daquela nação com Deus. Além da liderança, todo o povo aderiu à reforma espiritual. Não adianta, irmão, só a liderança orar, só a liderança buscar, só a liderança saber o caminho e não ter o rebanho acompanhando. É necessário que todos entendam, compreendam e, de fato, trilhem por esse caminho. Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, se comprometeram a andar com Deus e obedecer à sua palavra. O povo tomou aquela resolução
de andar com Deus e colocar Deus em primeiro lugar em tudo nas suas vidas. Tudo, absolutamente tudo. A vida nova não é necessariamente para nós, mas a vida nova é para a glória de Deus. E é esse ponto que eu quero frisar nesses alvos da nova vida com o Senhor. Que tipo de espiritualidade as pessoas têm vivido em nossos dias, no contexto do evangelicalismo nacional que nós estamos testemunhando? Que tipo de espiritualidade? É uma espiritualidade que parte das necessidades humanas, talvez a Torre de Maslow, dentro daquelas necessidades humanas básicas e necessidades humanas adjacentes, em que o que é prioridade são as minhas necessidades serem supridas, atendidas. Meus irmãos, há uma inversão aqui. Deus deixou de ser Deus e passou a ser servo. Deus tem que fazer aquilo que eu quero. Deus tem que atender aos meus desejos, aos meus anseios. E biblicamente não é assim. Biblicamente nós somos servos. Servos do Altíssimo. E Jesus, certa feita, contou uma ilustração tão forte sobre isso, de um servo que estava durante o dia trabalhando, era escravo, e eu quero esclarecer que naquela época dos tempos bíblicos, o escravo não era necessariamente uma pessoa negra. O escravo era uma pessoa ou que iria à falência, estava devendo a alguém, acabava se tornando escravo, não necessariamente uma questão racial. Tem nada a ver. Mas Jesus fala dessa figura do servo que está na casa do seu senhor. E o que o servo fazia? Ele levantava cedo, no romper da aurora, levantava, ia para o campo, trabalhava duramente durante todo aquele dia. Chegando à noite, já no crepúsculo, fazia o jantar para o seu senhor, mas não comia. Quem comia primeiro? O Senhor. Se sobrasse, o servo comeria. E o que choca naquela ilustração que Jesus conta, é que se o servo faz apenas aquilo que manda, é inútil. Porque o servo fez apenas aquilo que foi pedido para ser feito. É o extremo de uma nova vida dedicada a Deus. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu não vivo mais para os meus desejos, subserviente à minha vontade, mas eu vivo para a glória de Deus, eu vivo para servi-lo, e eu estou disposto a fazer verdadeiros sacrifícios, para que o nome de Deus seja glorificado. E meus irmãos, muitas vezes o que nós vemos é o contrário, pessoas que às vezes turvam o evangelho com seu próprio comportamento e conduta, não são servos, mas Deus é que é seu servo. E há algo muito sério em 1 Coríntios, eu não me recordo exatamente agora o capítulo, que o apóstolo Paulo fala acerca da carne sacrificada a ídolo. Não há nada errado em comer carne, inclusive hoje nós comemos carne. Mas a discussão estava tão ferrenha sobre esse fato de comer carne, porque a carne era sacrificada a ídolos e isso causava escândalo na sociedade e escândalo na igreja. E na conclusão dos seus argumentos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse o seguinte: se eu tiver de deixar de comer carne, para que o nome de Deus seja glorificado, eu vou deixar de comer carne. Não é porque eu comer carne é pecaminoso, mas porque eu comer carne naquele contexto, está embaçando o testemunho do Evangelho, a evidência de uma nova vida. Ser servo não é fácil, ser crente não é fácil. A porta é estreita, o caminho é apertado. Existem momentos complicados. Então, eu penso que se nós chegarmos a um ponto em que não atrapalhemos do Evangelho ser evidente, já temos que glorificar a Deus por isso. Mas percebam, irmãos, que é uma espiritualidade que atualmente é centrada unicamente no homem. E a nossa busca a Deus deve ser causada pelo que Ele é e não pelas suas bênçãos. E Deus é muito melhor do que suas bênçãos. O doador é mais importante do que as suas dádivas.
do que meramente suprir as nossas necessidades. A nossa vida tem que estar totalmente quedada aos pés do nosso Deus. Além do fundamento, dos alvos dessa mudança, uma última evidência que eu quero falar da reforma divina em nós é acerca dos compromissos da nova vida. Ele fala de vários compromissos na conclusão desse capítulo. Eu quero destacar alguns. Neste pacto, o povo assinalou alguns compromissos. O primeiro deles foi a consagração a Deus, está no versículo 28. A mistura racial naquele contexto iria conduzir o povo ao afrouxamento do relacionamento com Deus. A questão aqui, meus irmãos, não é preconceito racial, judeu meramente casar com judeu. Mas a questão aqui é pureza religiosa, julgo desigual, que pode gerar problemas em um determinado momento. A preocupação de Deus era o sincretismo religioso, a mistura de crenças e a corrupção em relação à sua palavra. O povo estava cativo justamente porque se afastou da palavra de Deus e agora eles estavam passando por um momento de avivamento e retorno a essa palavra. Se eles começassem a firmar alianças espúrias, eles correriam um sério risco de se perder novamente no seu serviço a Deus. E eu quero deixar claro que não há comunhão onde não há verdade. Não existe comunhão onde não há a verdade. E a devida, então esse foi o primeiro compromisso, uma consagração integral a Deus. Segundo, devida observância do dia do Senhor, versículo 31. Hoje pela manhã nós estudamos nas classes dos adultos o 4º mandamento, que fala um pouco sobre isso. Como usar o tempo da melhor maneira possível, sem ser tomado pelo vício do trabalho. Esse é um dos cernes em relação ao dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é o momento em que nós paramos, descansamos, desfrutamos do nosso trabalho, do fruto do trabalho, e voltamos os nossos pensamentos completamente a Deus. Não que nos outros dias eu não esteja conectado com Deus. Nos outros dias eu estou servindo a Deus com o meu trabalho. Mas o dia do Senhor é um dia que eu dedico exclusivamente para me voltar para o Senhor. Um outro compromisso foi a observância do ano sabático. Nós não temos isso nos nossos dias. Mas o ano sabático tem um princípio importante. É o combate à ansiedade em relação ao futuro. É uma exortação à confiança na providência do Senhor. No ano sabático, a terra não deveria ser arada. A terra tinha que ficar descansando, sem ter produção. Uma nação que vivia basicamente da agricultura iria passar aperto, não é verdade? Um ano sem arar a terra, sem a terra produzir, mas era o ano que eles deveriam voltar-se para a providência do Senhor. E era um ano que eles tinham que perdoar dívidas. Aquelas pessoas que eventualmente estavam devendo, a dívida iria ficar prescrita naquele ano. Ou seja, a minha confiança vai estar inteiramente no Senhor. Por fim, a observância do sustento na obra do Senhor. O foco destes versículos, do 32 ao 34, 35 ao 39, é justamente a importância do culto público e o diligente uso do dinheiro. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Mas o amor ao dinheiro, sim. Então, esse sustento na obra de Deus é uma provação para todos nós. Eu penso que principalmente nos momentos críticos que o nosso país tem passado, que muitos têm apertado daqui e dali, algumas privações em casa, economia de água, de energia, saídas para lanchar, não comer tanta carne, enfim, o feijão que ficou um absurdo. Mas eu penso que principalmente nos nossos dias é difícil ser fiel no dízimo. Nunca foi. Mas se eu perguntar aqui na igreja, quem é que está com dinheiro sobrando? Primeiro que ninguém vai se arriscar a levantar a mão, né? Porque certamente quem é mais próximo já vai pedir um dinheiro emprestado, o irmão pode ter problema. Mas ninguém tem dinheiro sobrando.
E esse texto bíblico nos fala que o dízimo é questão de quê? Primícias. O dízimo vem primeiro. Em outras palavras, irmãos, o que eu estou querendo colocar aqui é que amparar a obra de Deus está em primeiro lugar. Se eu sequer lembro de dar o dízimo, se eu sequer lembro de contribuir na obra de Deus, onde que está o meu coração? Porque onde eu invisto o meu dinheiro, onde eu invisto o meu tempo, aí pode estar o meu coração. Meu coração pode estar nisso. Se eu invisto na obra de Deus, meu coração está na obra de Deus. O presbítero Pedro sempre gosta de contar uma história de um rapaz que, certa feita na igreja, pediu para o pastor orar para conseguir um emprego. A igreja orou, o rapaz conseguiu. E daí aquele rapaz foi galgando profissionalmente, sendo promovido, e teve um ganho elevadíssimo, um salário bem alto. E aí ele chegou no pastor e falou: pastor, o dízimo é um pouco alto para eu dar, porque eu estou ganhando bem. Então, eu tenho dó de dar, sei lá, 3 mil reais, 4 mil reais por mês de dízimo. Acho que é um dinheiro, né, que poderia ser usado melhor lá em casa. Eu pastor, tudo bem, vamos ajoelhar aqui e vamos orar a Deus para você voltar a ganhar menos. Ele, não, peraí, aí não. As primícias. Onde está o nosso coração? Nosso coração é provado nessas coisas. Eu penso que o dízimo, a prática do dízimo é algo importante para nós, para livrar o nosso coração da avareza, livrar o nosso coração de endurecer-se em relação às coisas de Deus. Percebam aí no finalzinho, versículo 39, bem no finalzinho ele diz assim: assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Reter o dízimo é desamparar a causa do Senhor. Simplesmente isso que a Bíblia está falando. Reter as contribuições é desamparar a causa do Senhor. E vejam que estes compromissos passam por esse aspecto econômico. O arrependimento muitas vezes passa por essa questão econômica. O econômico vai expressar concretamente alguns valores da nossa vida. Por isso que ele encerra esse capítulo falando muito a respeito desse sustento na obra de Deus. E eu quero refrescar a memória dos irmãos que em capítulos anteriores, eu não sei exatamente o capítulo, diz que levaram tantas ofertas que sobrou dinheiro. Lembram disso? Eu fiz uma exposição aqui que tinha sobrado dinheiro, ou seja, não era uma necessidade da casa, mas era uma necessidade do povo. E concluindo, irmãos, o cristão deve andar em novidade de vida. E o verdadeiro arrependimento passa pelo fundamento da nossa vida. Retorno à palavra de Deus, os alvos da nossa vida, sempre a glória de Deus, sempre o nome de Deus, nunca as minhas vontades em primeiro lugar, Deus. E passa por esses compromissos, uma nova vida sem compromisso, sem renúncia, sem caminhada dura. Se a vida cristã está fácil, alguma coisa está errada. Se a vida cristã está maré mansa, alguma coisa está errada. Porque o cristão passa por muitas provações. São difíceis, são duras. Para alguns são pesadas demais. Mas se a vida cristã está maré mansa, está tranquila, alguma coisa está errada, irmãos. Isso não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal. E conta-se a história de um irmão que na conclusão das suas orações, ele sempre dizia o seguinte: Senhor, remove as teias de aranha da minha vida. Sempre ele falava isso. E semana após semana ele fazia aquela oração e na conclusão: Senhor, remove as teias de aranha da minha vida. E tinha um outro irmão da igreja que conhecia a vida daquele irmão. E sabia quais eram as teias de aranha. E ouvindo isso semana após semana, no outro dia o irmão estava lá no pecado de novo. Aí chegava no final de semana, arrependia. E aí, um belo dia, o irmão já farto daquela oração hipócrita, porque uma oração que não conduz a mudança alguma é uma oração hipócrita. E o irmão dizia: Senhor, remove as teias de aranha da minha vida. Aí o irmão não aguentou e disse: Senhor, remove a aranha também. Não adianta tirar as teias de aranha. Remove a aranha de vez. Porque não é possível o crente não mudar. O crente precisa mudar.
E andar em novidade de vida interfere em nossas prioridades, em nossas lealdades, no uso diligente do nosso tempo, na ganância, nos vícios do trabalho ou qualquer outro, na ansiedade em relação ao futuro, na nossa confiança em Deus, no uso do dinheiro e na importância do culto. Então vejam que nova vida não é tão simples como parece. É algo que mexe com tudo. Então que Deus nos ajude, irmãos, a caminharmos em novidade de vida, à luz da sua palavra. Que Deus nos ajude a buscarmos essa vida mais piedosa, essa vida mais dedicada. E isso não é para o bem de Deus, isso é para o nosso bem. O povo, depois daquele momento de quebrantamento, o povo levantou daquele quebrantamento decidido, e efetivamente a nação andou diferente. Se as coisas vão bem na sua casa, na sua família, glorifique a Deus, mas dedique-se mais ao Senhor. Eu nunca me esqueci a frase que um presbítero disse um dia, em uma reunião de orações, eu nem era aqui da segunda igreja, eu nunca me esqueci disso. Ele disse o seguinte, que quando as coisas estão muito bem, porque a nossa vida é como se fosse uma pequena embarcação que está num grande oceano, e o oceano é imprevisível, e quando a maré está tranquila, de repente pode vir uma grande tempestade. Então, quando as coisas estão muito bem, nós devemos orar mais, nós devemos buscar mais a Deus para que nós estejamos firmes no dia da tempestade. Então, que Deus nos ajude realmente a aplicarmos essa palavra, fazer o uso diligente dos meios de graça e que a nossa vida realmente espelhe a glória de Deus. Amém.